Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste pequeno vídeo nós vamos falar sobre o uso de robô em licitações. Existem vários entendimentos sobre esse assunto, tanto na doutrina quanto na própria jurisprudência. O uso de robô em licitações corresponde a uma ferramenta que alguns licitantes utilizam no pregão eletrônico. O pregão eletrônico tem uma fase em que se abre a fase de lances e as pessoas têm que mandar o valor da sua proposta. E também há uma outra fase, que é chamada de tempo randômico, que corresponderia ao sorteio, em que os licitantes têm que mandar com mais velocidade, porque a qualquer momento a fase de lances pode ser interrompida. É o chamado tempo randômico. É o tempo que para aleatoriamente. De 0 a 30 minutos ele para aleatoriamente. Já houve, inclusive, no começo do sistema, erros graves em que o computador sabia que tinha que sortear de 0 a 30 minutos e com alguma frequência sorteava 0. Está aberta a fase randômica, está encerrada a fase randômica. Né? Então os licitantes foram atrás de especialistas em software para desenvolver uma ferramenta que pudesse fazer lances com mais velocidade. E aí aconteceram casos hilariantes. Né? O licitante programou que o seu robô iria fazer lances menores de R$10 a cada lance ofertado. Só que o lance era o dele mesmo. E ele programou um intervalo de tempo muito curto. A um certo momento, ele fazendo o lance, ele fez um lance inexequível. Ele apertou o Enter antes de apertar o mais um 0. Né? Ele fez um lance que para ele mesmo era inexequível. E não conseguiu segurar o robô. Então depois ele teve dificuldade de justificar na administração que ele tinha feito não um lance inexequível. Ele chegou assim, eu errei na hora da digitação. Né? Mas tinha feito mais de 30 lances inexequíveis. Porque o robô entendia que chegava a outro preço e ele lançava menor R$10. Né? Então veja, é uma ferramenta que não foi bem compreendida pelo governo, pelos órgãos de controle. Pelo governo não, pelos órgãos de controle. Por quê? Eles entenderam que o empresário que tinha o robô levava vantagem. O software chegou a ser vendido na faixa de 3 até 10 mil reais. E foi essa a filosofia que fez com que o controlador, em especial o Tribunal de Contas da União, recomendasse ao Ministério do Planejamento que exigisse um intervalo entre os lances. Ou seja, eu não poderia dar um lance se eu desse um lance com menos de 8 segundos, que foi o tempo estimado para o lance manual, o sistema não poderia aceitar. Ele só poderia aceitar no intervalo de 8 segundos o meu próximo lance. Essa foi a forma encontrada pelo TCU de resolver o problema, recomendar ao Ministério do Planejamento a mudança do sistema. Mas havia uma outra possibilidade. Nós não podemos tentar barrar o desenvolvimento de ferramentas, de software. Nós podemos, sim, utilizar isso em prol da sociedade. Houve uma tentativa e uma ideia que achei fascinante. O próprio Ministério do Planejamento colocaria o robô à disposição dos licitantes. Se existe uma fase que é aleatória, todos fariam download do sistema, um softwarezinho simples, né, a todos acessíveis absolutamente de graça, como uma ferramenta do sistema. E cada um vai dizer assim, eu quero o intervalo de R$10, eu quero de R$5, de R$15 no tempo randômico ou antes. Né? Eu vou ficar fazendo ali, ou de R$300, ou de 50 mil reais, de acordo com as minhas possibilidades. Cada vez que aparecer um novo lance, eu vou tentar superá-lo dentro do meu intervalo. Ainda existe uma outra questão no sistema de pregão que merece atenção. É o intervalo entre os lances. Assim que surgiu o pregão presencial e o eletrônico, os licitantes começaram a mandar lances com diferença de 1 centavo. Então, enquanto o sistema estava gerando a informação, já estava chegando outro lance. E assim sucessivamente, o canal ficava ocupado. Na época, nós sustentamos, desde a primeira edição do nosso livro, Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico, que o pregoeiro pode estabelecer um intervalo mínimo de lances antes de começar a fase de lances. No meio não pode, mas antes de começar a fase de lances, ele pode avisar. Olha, esse é um objeto de 4 milhões de reais,
o intervalo mínimo de lances é de R$ 1.000. Ou esse é um objeto de R$ 500 e o intervalo mínimo é de R$ 5. Ele pode, antes de começar a fase de lance, fazer isso. Tá? E isso é uma forma de tornar mais ágil o sistema, mais rápido e até mais moralizador. Até o nosso próximo encontro.